Oi, eu sou a Cristiane e você chegou no Entre Provas e Amores. Antes de começar, me fala onde você está agora. De qual cidade você está assistindo? Me conta aqui embaixo. A história de hoje aconteceu em São Paulo, no bairro Vila Prudente, numa escola estadual, em 2023. Uma menina que tentou falar. E ninguém acreditou. Acomoda, respira e vem comigo. Ninguém acreditou nela quando contou. Mas o que aconteceu naquela sala era real. Meu nome é Beatriz. Tenho 15 anos e eu demorei quase um ano para conseguir falar sobre isso sem travar. Eu não era do tipo que chama atenção. Não no mau sentido, tipo eu tinha amigos, participava das coisas, mas não era aquela pessoa que todo mundo nota quando entra no corredor. Era só a Bia. A que sempre entregava o trabalho no prazo, a que emprestava caneta sem reclamar, a que ficava quieta quando o assunto não era com ela. Acho que foi exatamente isso que fez ninguém levar a sério quando eu falei. Começou no segundo semestre do 8º ano. A turma tinha ficado maior porque juntaram 2 salas por causa de um problema de professor. A gente ganhou alunos novos e uma dinâmica diferente, daquele jeito que bagunça o que já estava estabelecido. Foi quando o Vinícius entrou na minha vida. Não de um jeito romântico. De jeito nenhum. Ele era o tipo que faz graça de tudo, e todo mundo ri porque é mais fácil rir do que ficar de fora. Desde o primeiro dia ele notou que eu ficava quieta e achou que isso era um convite. Começou com apelido. Uma coisa pequena, daquelas que se você reclamar, parece que você é sensível demais. Aí veio o comentário na hora da apresentação do trabalho. Depois a cadeira chutada de leve quando ele passava. Sempre com aquela cara de quem tá brincando. Gente, eu já conheço esse tipo. Todo mundo conhece. E o pior é que a sala toda vê e fica quieta. Mas o problema é que quando você é a pessoa quieta, a escola inteira decide que o que acontece com você também é silencioso. Ninguém te defende com barulho. Ninguém faz cena. Todo mundo vê e olha para o lado. Eu fui aguentando porque achei que ia passar, que ele ia cansar, que alguma coisa ia mudar. Não mudou. Em setembro eu resolvi contar para minha amiga Débora. Débora era daquelas pessoas que você sabe que vai levar a sério. Ela ouviu tudo, ficou brava do jeito certo, disse que a gente tinha que falar com a coordenadora. Fui com ela. A coordenadora ouviu. Anotou. Disse que ia conversar com o Vinícius. Disse aquela frase que eu nunca vou esquecer. Às vezes os meninos fazem isso porque gostam, Beatriz. Você tem certeza que é isso mesmo que você está sentindo? Para. Espera. Ela falou o quê? Eu preciso de um segundo aqui, porque isso é o tipo de coisa que ainda acontece e a gente não pode normalizar, não. Saí da sala da coordenadora me sentindo menor do que entrei. Na semana seguinte o Vinícius foi chamado. Voltou para a sala com aquela cara de quem levou uma bronca mas que sabe que não vai ter consequência nenhuma. Me olhou de um jeito que eu entendi sem precisar de palavra. As coisas pioraram. Agora tinha uma camada a mais. Eu tinha delatado. E numa sala de aula isso pesa. As pessoas não ficaram do lado dele abertamente, mas também não ficaram do meu lado. Ficaram no meio, que é o lugar mais covarde, mas também o mais comum. Minha mãe percebeu que alguma coisa estava errada porque eu parei de falar sobre a escola em casa. Antes eu contava as coisas, os professores, as fofocas, o que tinha acontecido. De repente eu chegava, ia para o quarto, ficava quieta. Ela perguntou uma vez. Eu disse que estava tudo bem. Menti porque não sabia como explicar sem parecer que era exagero. Porque a escola tinha me ensinado que era exagero. Em outubro eu parei de querer ir para a escola. Não de um jeito dramático que todo mundo percebe. Era aquela coisa de ficar inventando dor de cabeça, de barriga, de qualquer coisa. De chegar na porta e sentir o estômago apertar. De passar o recreio inteiro no banheiro fingindo que estava ocupada. Foi a professora de artes que percebeu. Não a coordenadora, não a diretora. A professora de artes, que dava aula 2 vezes por semana e que prestava atenção nas pessoas de um jeito que a maioria dos professores não presta.
Ela me chamou depois da aula numa quinta-feira. Perguntou se eu estava bem de um jeito diferente. Não aquele bem protocolar. Era uma pergunta de verdade. Eu travei. Fiquei olhando para ela tentando decidir se valia a pena. Porque quando você tenta uma vez e não funciona, a segunda tentativa custa mais caro. Ela esperou. Aí eu contei. Tudo. Do apelido, da cadeira, da apresentação, da coordenadora, da frase que ela disse. A professora ouviu sem me interromper uma vez. Quando eu terminei, ela ficou quieta um segundo e disse: "Isso não é brincadeira. E você não exagerou. Eu precisava ouvir isso. Desculpa." Continuando. Ela foi até a direção comigo naquele mesmo dia. Não mandou mensagem, não agendou reunião para a semana que vem. Foi comigo. Do meu lado. A diretora ouviu diferente. Chamou os pais do Vinícius. Chamou minha mãe. Teve reunião, teve documento assinado, teve advertência formal. O Vinícius ficou de fora das atividades extracurriculares por um mês. Não foi o final perfeito. Ele continuou na mesma sala. As pessoas continuaram no meio. Mas alguma coisa mudou porque agora tinha peso. Tinha registro. Tinha alguém que foi junto. Minha mãe ficou arrasada quando soube que eu tinha aguentado meses sem contar. Perguntou por que eu não tinha falado antes. Eu não soube responder na hora. Mas sei agora. Porque quando você fala e ninguém acredita, você aprende que falar não adianta. E aí você para de falar. E a coisa continua acontecendo no silêncio que os outros escolheram. O segundo semestre daquele ano foi diferente. Não fácil. Diferente. O Vinícius continuou existindo na mesma sala, na mesma escola, no mesmo corredor. Isso não muda de um dia para o outro. Mas ele parou. Não porque aprendeu alguma coisa profunda, mas porque agora tinha consequência e ele sabia disso. Algumas pessoas da sala vieram falar comigo depois. Não para pedir desculpa formalmente, mas daquele jeito de quem está reconhecendo que ficou no lugar errado. Uma menina, a Thaís, disse que ela também já tinha passado por algo parecido em outra escola. A gente não virou melhores amigas, mas ficou um entendimento ali que valia alguma coisa. A professora de artes continuou prestando atenção. Não de forma exagerada, não me tratando diferente na frente de todo mundo. Só aquele aceno de quem viu e não esqueceu. Sabe o que fico pensando? Que às vezes uma pessoa no lugar certo muda tudo. No fim do ano eu estava melhor. Não curada, que é uma palavra que não cabe muito bem aqui, mas melhor. Conseguia entrar na escola sem o estômago apertar. Conseguia sentar na sala sem ficar contando os minutos. Aprendi umas coisas naquele ano que não estão em nenhuma matéria. E silêncio coletivo não é neutralidade, é uma escolha. Que quando alguém fala que você está exagerando sobre algo que acontece com você, o problema não é o seu tamanho da dor. É o tamanho da indiferença de quem ouvia. E que às vezes a pessoa que muda tudo não é a mais importante da escola. É a que para, espera e faz uma pergunta de verdade. Hoje estou no primeiro ano do ensino médio. Mudei de escola. Não fugi. Foi uma decisão da minha família que já estava no plano antes de tudo isso. Mas foi bom recomeçar num lugar onde ninguém me conhecia como a menina quieta que aguentou. Aqui eu sou só a Bia. De novo, mas diferente. Você já tentou contar algo e sentiu que ninguém levou a sério? Me conta nos comentários. Se essa história ficou na cabeça, segue o canal. Toda semana tem uma história nova. Eu sou a Cristiane. Até o próximo vídeo.